Graça e paz, meus queridos. Olá, sou o pastor José Nedino, como você sabe, e mais uma vez estou aqui para juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Depois de uma gripe forte, o Senhor me restaurou e estamos aqui para mais uma vez meditarmos naquilo que o Senhor quer. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, onde diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Amém, meus queridos? É interessante quando a gente pensa na palavra de Deus, e em especial quando se trata do Evangelho. Amém? O Evangelho, meus queridos, ele é o poder de Deus. Isso é tão provado que está no contexto de que nós vamos passar agora, de Isaías capítulo 61, tratando-se de Evangelho. O Senhor Jesus Cristo deu exemplo disso, e ele no capítulo 61 de Isaías, ele diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Meus queridos, que texto maravilhoso, tratando-se do Evangelho. Aqui nós observamos em dois textos o que fala sobre o Evangelho, as boas novas de Deus para o homem. Nós temos aqui a notícia de que Jesus Cristo veio para libertar, de que Jesus Cristo ele veio para nos salvar, de que Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna, a salvação. Sendo assim, queridos, o Evangelho tem que ter uma grande e sublime expectativa em nossas vidas, pois ele é a esperança daqueles que jazem nas trevas. O Evangelho, queridos, é o que liberta. O Evangelho, ele livra o homem da condenação eterna. O Evangelho, ele faz com que você possa se sentir livre, mesmo numa vida de servidão. Só que desta vez a servidão é diferente. A servidão é servir a Jesus Cristo, o Rei da Glória. A palavra para o Evangelho e para que nós tenhamos essa nova função do doulos, que quer dizer escravo ou servo, nós agora somos um servo aforreado por Jesus Cristo. Ele diz que a cédula que dizia que nós éramos devedores, ele diz que ele mesmo a cravou na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então veja bem, Gálatas afirma isso, porque Jesus Cristo, vindo ao seu tempo, ele fez isso, ele cumpriu aquilo que eu e você não poderíamos cumprir. E aqui está, por isso que ele diz, o texto de Isaías, falando ainda do Evangelho, ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Boas novas, troca isso aí, para pregar o Evangelho aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Querido, eu creio que você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, com certeza você já se sentiu preso por alguma coisa, que você não sabe o que é, mas que está preso. A palavra de Deus diz que quando nós pecamos, aliás, quando Adão pecou, ele contaminou a raça humana, ele empesteou o ser humano com o pecado. E aí você diz assim, mas o que é que tem a ver eu com Adão, pastor? Se Adão ele está lá há 4.000 anos antes de Jesus. E por que eu tenho a ver com isso? É porque o Senhor disse que Adão pecou. E aí ele disse que a partir dali todos estavam contaminados. Adão é o pai de toda a raça humana, certo? Então você proveio de Adão. Você veio da descendência de Adão e Eva. Então você não é um espírito voluntário que encarnou, não, viu? Jesus fez o seu espírito e colocou dentro de você. Por isso é necessário que você entenda que você é diferente. Você não é uma pessoa encarnada, não. Você é uma pessoa criada por Deus. E Ele colocou o seu espírito. Amém? E aí, quando você se sente de alguma forma preso em alguma coisa, é exatamente o pecado de Adão falando mais alto. Por isso ele diz no livro de João, capítulo 8, no versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36 ele diz assim: e se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja a importância do Evangelho. Ele diz aí no versículo 1 de Isaías 61, ele diz que veio para que mesmo? Para pregar as boas novas, e aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abrir abertura de prisão aos presos. Então nós estávamos presos na pessoa de Adão, mas quando Jesus Cristo apareceu, ele diz que ele veio nos libertar dessa prisão de Adão, o pecado. E quando você o aceita, ele diz que perdoa todos os seus pecados. Não importa você quem seja, você pode ser o pior assassino, você pode ser o pior bandido, você pode ser o pior dos hipócritas, você pode ser o que for. Jesus Cristo te perdoa, ele não olha para o teu passado. E ele tem um texto que ele é muito enfático nisso. E ele diz assim: Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo que você não sabia do que você está aprendendo e ouvindo agora. Que ele veio para te libertar. Então, ele não olha para trás. Ele vai contar a partir de agora do que você está ouvindo. E se você o aceita, você passa a ser liberto e ele apaga todos os seus pecados. A partir daí, você só vai apenas confessar se porventura você vier a pecar. Amém? Então tá aí. Ele diz que veio ou enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha, queridos, eles são os contritos de coração. Sabe o que quer dizer essa palavra, meu querido? Ele quer dizer aquele que aceita Jesus, aquele que aceita as suas ordens, aquele que aceita o senhorio de Jesus Cristo, aquele que aceita querer estar com Ele, aquele que aceita viver para Ele, no modo de servi-lo fielmente.
ainda que isso lhe custe caro. Pode custar até a vida. Há muitos lugares